Olá, bem-vindo, bem-vinda. O meu nome é Natália Costa e hoje vamos falar sobre a diferença entre Human Design e Gene Keys. Human Design, em português, design humano, e Gene Keys, em português, chaves genéticas. São dois sistemas de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Portanto, dois sistemas de desenvolvimento pessoal. Os dois estão interligados. E hoje vamos falar um bocadinho sobre o que é que cada um simboliza na minha perspectiva. Então, o design humano, Human Design, foi criado por este senhor, o Ra Uru Hu, em 1989, em Ibiza. Ele viveu em Ibiza grande parte da sua vida e, na altura, teve acesso a este tipo de informação, teve um insight em que recebeu, digamos assim, esta informação. Que depois, anos mais tarde, virá a escrever este livro juntamente com a Linda Bunnell, não sei se é assim que se pronuncia, basicamente esta informação explica como melhor operar o veículo que nós, como seres humanos, habitamos. Portanto, o Human Design, na minha perspectiva, é, digamos, um manual de instruções que nos explica como melhor usar o veículo que nós vivemos, o veículo em que nós habitamos. Portanto, para mim é como se fosse a engenharia do ser. É muito prático, é preciso e é muito focado na maneira, na mecânica do sistema, digamos assim. Os Gene Keys, ou chaves genéticas, criado aqui pelo Sr. Richard Rudd, estão os dois sistemas interligados, já vou explicar como, mas essencialmente as chaves genéticas, da forma como eu as vejo, se o Human Design é a engenharia do ser, as chaves genéticas seriam a poesia do ser. Portanto, é um outro nível, digamos, em que se acede àquilo que também é o nosso veículo e, digamos, o nosso propósito, como seres humanos nesta forma. Eu também vejo estes dois sistemas como, se um é o manual de instruções, o outro é o mapa do tesouro. Todos temos um tesouro dentro de nós próprios e as chaves genéticas, os Gene Keys, ajudam-nos a aceder a esse tesouro. Os dois sistemas estão interligados, porquê? Porque as 64 gates de Human Design, portanto são 64 pontos importantes, portões, pontes, portas, as 64 portas, é assim que são chamadas em português. Essas 64 portas são as 64 chaves genéticas que são referidas no livro dos Gene Keys e no sistema dos Gene Keys. Portanto, os dois sistemas estão naturalmente interligados, estão a falar da mesma coisa no que se refere à pessoa, a cada pessoa. Por exemplo, as 4 portas que formam a chamada cruz da encarnação de cada pessoa no Human Design, portanto, que é no fundo o grande propósito e missão de cada pessoa, são as mesmas 4 chaves que formam a sequência de base do Golden Path Program, dos Gene Keys, o programa dourado, o percurso dourado, que é a sequência de ativação, que no fundo fala sobre incorporarmos quem nós somos e o que nós somos aqui neste corpo. E, portanto, essa sequência, a sequência de ativação, essas 4 chaves genéticas são as mesmas 4 chaves, as mesmas 4 portas que formam a cruz da encarnação e o Human Design. Portanto, os sistemas estão intimamente ligados, no fundo falam da mesma coisa, mas falam por perspectivas diferentes. Um fala mais de uma perspectiva, na minha opinião, mais mecânica, mais de engenharia, mais de veículo operacional, portanto, um manual de instruções, como operar este veículo, mas no fundo a pessoa operando o veículo dessa forma chegará, digamos, ao seu propósito de missão, que é o que as chaves genéticas nos falam. As chaves genéticas falam-nos mais de uma perspectiva mais poética, de uma perspectiva mais de mapa do tesouro, em que nós vamos descobrir, nós vamos desvendar
vamos encontrar esse tesouro dentro de nós através de uma série de sequências e de práticas, e até a própria leitura do livro, que é bastante transformadora, na minha opinião. É um livro que eu recomendo vivamente a todas as pessoas, este livro das chaves genéticas, especialmente, por exemplo, se a pessoa ler a sua chave principal, o seu tema de vida, acho que pode ser transformador. E, no fundo, os dois sistemas falam das mesmas coisas através de perspectivas diferentes. Obviamente que, para mim, eu considero que a melhor forma de usar os dois sistemas são justamente em conjunto, precisamente por um ser a engenharia e o outro ser a poesia. Os dois fazem sentido andar interligados. E vou dar aqui um exemplo, por exemplo, das chaves genéticas, em que eu vejo, no fundo, o Human Design um bocadinho como o manual de instruções, a engenharia, a mecânica do que está aqui a acontecer na nossa vida, e as chaves genéticas eu vejo um bocadinho mais como sendo o futuro da humanidade, para onde é que nós próprios estamos a ir e a que é que nós podemos almejar, alcançar, digamos, o sonho mais elevado da nossa vida, ou do ser humano, ou do nosso veículo aqui como seres humanos na Terra. E, portanto, acho que é um tipo de leitura e de perspectiva muito mais elevado, no sentido em que nos impulsiona para o futuro. Eu vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, se pensarmos na chave número 5, cujo tema é o tempo, nas chaves genéticas vemos sempre qualquer tema, qualquer gate, ou seja, qualquer porta, neste caso qualquer chave, através de frequências diferentes, tipicamente 3 frequências. Então, quando falamos do tempo, nós podemos ter a frequência que é designada de sombra, que é a impaciência. Portanto, nós, ao lidarmos com o tempo, podemos ter uma atitude de impaciência. Depois temos uma outra frequência que é designada nas chaves genéticas de frequência do dom, em que, ao lidarmos com o tempo, podemos ter uma atitude de paciência. Então, claramente, estamos a falar o mesmo tema, o tempo. No entanto, já estamos aqui a falar de perspectivas, atitudes completamente diferentes. Impaciência ou paciência são frequências completamente diferentes dentro do mesmo tema. E depois, por último, temos aquilo que no livro é designado de Siddhi, que é uma palavra em sânscrito, que é, digamos, o grau, a frequência mais elevada dessa mesma temática, neste caso da temática tempo, em que a palavra que designa essa Siddhi, neste caso, desta chave, é a palavra intemporalidade, ou seja, é quando efetivamente o tempo se transcende, quando transcendemos o tempo. Portanto, aqui facilmente com este exemplo conseguimos ver como é que a mesma chave, ou mesma porta, o mesmo tema, pode ser abordado de várias perspectivas, dependendo sobretudo, no fundo, da nossa atitude perante essa temática, neste caso o tempo, com a impaciência, paciência e intemporalidade. Portanto, todo o trabalho dos Gene Keys e das chaves genéticas é muito à volta deste tipo de frequência, deste tipo de atitude, de perspectiva, de visão, e interliga aqui até com outros trabalhos, nomeadamente o trabalho do Dr. David R. Hawkins, que eu já mencionei anteriormente neste canal, que nos fala de níveis de frequência diferentes, e, por exemplo, no livro Poder versus Força, explica precisamente como é que as palavras têm impacto na nossa vida e que palavras é que têm impacto, ou seja, como é que o mesmo espectro, a mesma família de palavras pode ter um impacto mais positivo ou menos, consoante a maneira como nós escolhemos usar, ou as palavras que escolhemos usar, ou como escolhemos expressar-nos. E nitidamente aqui nos Gene Keys, a maneira como as palavras estão organizadas nas 64 chaves tem esse efeito direto de que o Dr. Hawkins falava, de só ter consciência das palavras, só ouvir as palavras, no fundo, refletir um pouco sobre algumas destas palavras tem um impacto transformador na própria pessoa. Portanto, eu recomendo vivamente a leitura e ou a consulta do vosso design
com consultores destas áreas. Acho que vale mesmo muito a pena estudarem isto, conhecerem-se através destes sistemas. Acho que é muito útil para a nossa postura e atitude na vida, sendo que recomendo vivamente no site dos Gene Keys. Existe o tal Golden Path, o caminho dourado, em que vocês podem fazer uma das 3 sequências, ou as 3 sequências, eu recomendo as 3. Estamos a falar, portanto, da sequência da ativação, a sequência de Vênus e a sequência da Pérola, sendo a sequência da ativação focada na incorporação que nós temos aqui no nosso corpo físico, portanto, o estar presente, estar em presença no nosso veículo, digamos assim. A sequência de Vênus é focada nas relações humanas, as nossas interações humanas e como isso despoleta determinadas feridas e determinados padrões na nossa vida. E por último, a sequência da Pérola, que é focada em prosperidade e abundância, é de que forma podemos servir o mundo, qual é o nosso grande propósito, o que é que estamos aqui para dar e de que forma estamos aqui para contribuir. Eu recomendo vivamente este mapa do tesouro, que são os Gene Keys. Acho que é transformador e acho que combinar estes 2 sistemas é realmente uma viagem transformadora, fascinante e prática, porque efetivamente isto depois no nosso dia-a-dia, nas decisões que nós tomamos, na consciência que temos de nós próprios e da nossa vida, faz toda uma diferença. Portanto, em resumo, Human Design, eu diria que é um manual de instruções do ser, engenharia do ser. Gene Keys, eu diria que é o mapa do tesouro do ser, portanto, a poesia do ser, e recomendo vivamente aquilo que a humanidade aspira, o mais elevado da humanidade, e recomendo vivamente que se debrucem sobre estes sistemas. Obrigada e até ao próximo vídeo.